reserva Yanomami, na Força da Terra do Sol, você extrai minério na flor da terra. Você vai para a África, você tem que, às vezes, cavar 1 quilômetro para baixo. Então, é muito mais fácil aqui tem a afluência ainda. Aqui, apenas, são as reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos, hoje em dia, mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola. Que a reserva que eu puder diminuir o tamanho dela, eu farei isso daí. É uma briga muito grande que você vai brigar na ONU. Mas não tem uma diferença. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou. Eu quero respeitar a maioria e não a minoria. Você está entendendo? Tem que respeitar o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. É o contrário. A política é o contrário. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que tiver uma boa educação. Um pai presente, então eu não corro esse risco. Dois homossexuais casados? Não, pelo amor de Deus. Vai adotar a criança que vai ser um futuro gay. Vai ser um futuro homossexual aquele filho? Homem, acho que não vai adotar casar. Vai adotar um casal de homossexual. Careca com bigodudo. Qual vai ser esse garoto? A princípio vai ser homossexual também. Assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele. Se tratando de cor, tanto faz. Mas se tratando de opção sexual, sim. Você preferia que fosse um hétero. Sim, sou uma pessoa normal. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. I am no feeble Christ, not me. He hangs in glib delight upon his cross, above my body. Christ, forgive, forgive. I vomit for you, Jesu. Shit, forgive. Down now from your cross. Down now from your papal heights. From that churlish suicide. Petulant child. Down from those pious heights, royal flag bearer, goat, Billy. I vomit for you. Forgive. Shit, he forgives. He hangs in crucified delight, nailed to the extent of his vision. His cross, his manhood, violence, guilt, sin. He would nail my body upon his cross, suicide visionary, death reveler, rake, rapist, life fucker, Jesu, earth mover, Christus, grave digger. You dug the pits of Auschwitz. The soil of Treblinka is your guilt, your sin. Master of gore, enigma. You carry the standard of our oppression. The Nola is your gaiety. The bodies of Hiroshima are your delight. The nails are the only trinity. Hold them in your corpsey gracelessness. The image I have had to suffer. The cross is the virgin body of womanhood that you defile. You nail yourself to your own sin. Lame-ass Jesus calls me sister. There are no words for my contempt. Every woman is a cross in his filthy theology, in his arrogant delight. He turns his back upon me in his fear. He dare not face me. Fear fucker, share nothing with Christ. Sterile, impotent, fuck-love prophet of death. You are the ultimate pornography in your cunt fear, cock fear, man fear, woman fear, unfair, warfare, 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 warfare. Jesus died for his own sins, not mine. Fuck the military money, it's something I want to say. When I stand a nation, when I trust today, at school I give you shit, drop you in a pit. Try, get up, you can't because they bash your man. Then you brought example, of how I must obey. This is not the sample, if that's how you have it. Do I out, as I live it. Cause I do, oh, as I live it. Cause I do, oh, as I live it. Cause I fucking know that I won't anymore, but I blow. Just to call me strictly, I like what is blind thing. Now that I'm different, you'd love the best way. You'd love to see me come out, love to see me dead. Do I out, as I live it. Cause I do, oh, as I live it. Cause I do, oh, as I live it. Cause I fucking know. Living that is on to me, I'm never gonna care. Like at this, I won't have, until it's today. Give it a bar, mate. Something like that. I'm gonna bear me. If it is wrong, do I, oh, as I live it. Cause I do, oh, as I live it. Cause I do,
'cause they fucking do. Don't take any notice what the public think. So I'm saying TV, just the worst thing. You try to target, leave out to the vice. You don't wanna wear it, so you're full of vice. Do they owe us a living? 'Cause they do, 'cause they do, owe us a living. 'Cause they do, 'cause they do, owe us a living. 'Cause they fucking do. Bandeira vermelha, nós corremos o socorro das Forças Armadas. A Forças Armadas está omissa. O Supremo está avançando. O comunismo está tomando o país. A China está tomando o país. Está comprando tudo do país. E vocês não fazem nada. Olá, ouvintes da Mutante Rádio, aqui quem fala é o Brud da banda Davis Jones, natural de Americana, interior do estado de São Paulo. Gostaria de deixar aqui expressado minha indignação em meio a uma pandemia, vendo o Brasil ir para o buraco, literalmente, com mais de 230 mil mortos, vendo meu saldo negativo, meu saldo pessoal com amigos mortos, familiares mortos pela Covid-19, amigos próximos que prosperavam com seus pequenos negócios, vendo fechar, sem perspectiva para a área da cultura, que é onde eu sou atuante e sofro muito agora por isso, por não ter nenhum auxílio, nenhum tipo de plano do governo para que pudesse me atender efetivamente, não 300, 600 reais que seja. Quem consegue viver com isso? É uma palhaçada. Deixo aqui minha revolta a todos que apoiam esse genocida maldito, presidente desgraçado. E para você que acha que tá tudo certo e apoia tudo isso, você não passa de um tremendo de um babaca. Beleza? Dados os recados, gostaria de deixar aqui um grande abraço e um muito obrigado ao Rica pelo convite. Em terceiro, eu gostaria de fazer um pedidinho aí, meu pedido musical. Gostaria de deixar aqui um pedidinho musical, o Sr. Billy String, um dos maiores nomes da atualidade do Bluegrass, mandando uma sonzeira que tem tudo a ver com o Brasil, hein? Dealing Despair, lidando com desespero. Belezeira? Grande abraço. Well, the folks around here don't get along anymore. Everybody's dealing despair. Few are the flowers to stop and smell. Exasperation lingers in the air. Well, it must be something in the water, my darling. I'm waking on the wrong side of the bed. I long for existence in tune with the others. I turn to hatred with them. Come go, surrender to the evil. Do your part to feed the burning flame. You know I don't want your opinion. I just wanna blow out your brain. Succeed. Run with the herd, take part of the malice, swim through hatred and greed. Come go, surrender to evil. Do your part to feed the burning flame. You know I don't want your opinion. I just want to blow out your brains.
E junto com outras 23 pessoas, Sara Giromini também é investigada no inquérito das fake news. Eles seguem os perfis nas redes sociais e retweetam os conteúdos publicados pelo presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e de integrantes do governo. É uma estratégia de espalhamento de notícias contaminadas, de mentiras mesmo. Isto é algo que vem acontecendo não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E muitas vezes debaixo dessa camada que é rastreável, como essa que foi levantada pelo Radar aos Fatos. Eu estou falando do WhatsApp. O WhatsApp é um sistema de comunicação exponencial onde espalha-se muitas notícias falsas e isso não fica disponível para ser rastreado. Não é possível que a justiça avalie qual é o tipo de crime que possa estar sendo cometido ali. Nós estamos diante de uma lição a ser aprendida. A era que vivemos é a era dos dados. Temos que nos educar para ela e aprender que cada um de nós é responsável, não apenas pelo que nós falamos, pelo que publicamos, mas, sobretudo, pelo que ajudamos a espalhar. Fala Ricardo, fala pessoal do Aula Particular Podcast. Aqui quem fala é Jade Tavares, falando direto de Recife. Sou músico, baterista, profissional de rádio, TV e internet e também produzo um podcast, o Repercuta, que é mais focado em bateria e percussão e nas histórias que os bateristas têm para contar pra gente. Então é um prazer estar aqui para dar minha opinião, né, com relação a esse desgoverno pelo qual a gente vem passando, de fato um desgoverno, porque acredito que se fosse apenas uma questão de falta de preparo, a gente ainda acho que seria um pouco mais tolerante, sabe, Ricardo? Mas assim, de fato é um projeto em curso, um projeto para acabar com tudo mesmo, e que beira não só as questões econômicas, enfim, tudo que a gente vê em noticiário, enfim, né, na mídia comercial, por assim dizer, que estão ali para defender interesses específicos e que a gente sabe muito bem quais são. Para além disso, eu percebo uma questão que toca na própria humanidade mesmo, sabe? Assim, os caras sentem prazer, velho, em ver, assim, você não tem nada e aí você não tem vacina e a vacina não é viabilizada, mas também uma renda básica não é viabilizada. Então como é que é isso, entendeu? Como é que você quer que a pessoa viva? Então, assim, de fato, é um projeto que já foi posto às claras há muito tempo. Voltando um pouco para essa questão do período eleitoral, eu perdi alguns contatos. Eu acho que acho que é exemplo de todos vocês também. Acho que poucas foram as pessoas que não perderam amizades e tal por conta daquele período eleitoral, né? Das poucas que eu perdi, que foram apenas uma ou outra, mas eu ouvia muito essa questão de que eu estava sendo manipulado e tal, e que de onde foi que eu tinha tirado que eu não compactuaria com esse projeto, né? E aí muita gente pensava que eu me referia a 2018, não é? Isso é visto desde sempre, isso é desde o Super Pop em 2011, sabe? Que eu largava o trabalho da faculdade e chegava em casa, tava rolando lá e... não, isso aí não dá pra levar a sério, não, isso é loucura, tá entendendo? Isso aí não é... E aí a gente tá vendo que mais do que loucura mesmo, é um projeto de destruição mesmo, sabe? E assim, o que eu acho pior, assim, do outro lado, sabe? Que é de onde sairiam, de onde a gente espera que saiam propostas mais progressistas, propostas mais humanas mesmo. E, infelizmente é isso que a gente tem que usar, o termo é esse, assim, não é... Tipo, a gente não tá lidando com questão de direita e esquerda mais não, a gente tá lidando com questão humanitária mesmo, de fato. E a longo prazo, acredito eu, a médio e longo prazo, acredito que esse presidente que está aí, ele funciona muito como um atalho eleitoral, sabe? Acredito eu que a gente vai lidar com esse clima bolsonarista durante muito tempo ainda. Então, assim, acredito que o problema é maior, não é simplesmente tirar o cara, tá ligado? Mas são duas coisas. Funciona como um atalho eleitoral, como uma grande clareira que ele abriu agora em toda a malha política, enfim, eleitoral,
E funciona como um laranja também, cara, sabe? Porque o que tem de gente aí que tá aí, que tá no coluio e tirando o seu, sabe? E aí a partir do momento em que o barco começa a afundar, do jeito que já tá, e aí o pessoal pula do barco e aí vira aquela coisa, sabe? Confesso também que só eu não espero que venha aquele sentimento de união, aquela falsa união, sabe? Que sempre acontece, assim. Juro pra vocês que eu já cheguei até a sonhar acordado, sabe? E acho que não... E assim, acho que nesse caso não é um sonho, era um pesadelo mesmo, sabe? Eu fiquei imaginando, sabe? O Brasil ganhando Copa do Mundo em 2022, sabe? E todo aquele clima de falsa união. E nesse atalho a gente põe todos esses aí, sabe? O de São Paulo lá. O próprio Witzel só não entrou nessa, só ainda não tá vivo. Porque queimou a largada, visivelmente queimou a largada da coisa. E aí no instante foram lá procurar, enfim, escavacar e ver o que tinha feito, né? O que foi feito. Então assim, pessimista ou não, acredito que a gente vai lidar com isso durante um bom tempo ainda. Ele vai ficar aí, não é algo que, tirando o Bolsonaro, isso está resolvido. Vão vir outros Bolsonaros. E um grande problema também para mim são os Bolsonaros da vida comum, que é quem financia tudo isso, sabe? Eu não confesso a você que eu não acredito que seja inocente, não. Então, os Bolsonaros anônimos que estão por aí, que estão trabalhando em empresas, em pequenas empresas, enfim, empresa de transporte, escritórios, shoppings, existe um monte de Bolsonaro por aí, que é quem financia também, né? Não acredito que seja apenas manipulação puramente, sabe? Porque senão a gente não vai aprender nada com isso e aí se repete, sabe? Então é isso, Ricardo. Queria agradecer pelo espaço. Poderia falar muito mais, mas o podcast é teu e não meu. E agradecer pelo espaço, mandar um abraço para todo mundo que escuta o Aula Particular. Fica o convite também para quem quiser conhecer um pouco mais de perto o Repercuta. E por último, queria também deixar a minha música, a que eu escolho, Ricardo, é a Change Is Gonna Come, do Sam Cooke. E por que escolhi, acho que é legal também de explicar. Essa música foi lançada na época da luta dos direitos humanos, aliás, dos direitos civis nos Estados Unidos. Nessa época, vários outros artistas se manifestavam e tal, e o Sam Cooke acabou sendo um dos artistas em que foi cobrado por não ter se posicionado, né, frente à situação vigente na época. E aí até com alguma demora ele lança, e é uma música que, apesar de não ser melodicamente, ritmicamente agressiva nem nada, mas na minha opinião ele trata muito bem a questão através da letra da música. E fez de uma forma que eu acho também que é crucial e é muito importante. É você também tratar, assim, a gente enquanto artista também, tratar a obra da gente também enquanto algo metabólico, sabe? O que eu tô querendo dizer é que não foi panfletário em nenhum momento. Ele no momento em que produziu, no momento em que compôs, ele vai lá e lança essa música que tem tudo a ver também com o próprio momento da época, com o próprio contexto e com o metabolismo, ou seja, ela não tem prazo de validade. E aí a gente tá aqui em 2021, essa música é de 64, se eu não estiver errado, e a gente tá em 2021 e ela continua super válida e super aplicável. Enfim, a gente leva pra vida toda. Essa é a minha escolha, desejo sucesso ao Aula Particular e mais uma vez foi um prazer estar por aqui. Um grande abraço a todos. In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go
Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. And oh, there've been times that I thought I could last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gon' come. Oh, yes it will. Eu acho que, não sei qual a decisão dos comandantes, mas caso devia reduzir efetivo, é menos gente na rua para fazer frente aos marginais do MST que são engordados agora por senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né? E agora está chegando os sírios também aqui. A escória do mundo está chegando aqui no nosso Brasil. Olá, saudações a todas e a todas, meus cumprimentos aí ao Ricardo e obrigado, né, por mais uma vez me confiar nesse espaço de fala para discutir um pouquinho a respeito de uma tríade conceitual, né, que significam coisas distintas, mas que tem uma imbricação de significados muito inquietante aqui no contexto da nossa contemporaneidade, que é pandemia, xenofobia e necropolítica. Bom, eu sou Roberto, né, falo aqui das gerais, e as gerais, né, as gerais é aquilo que é de todos, né, aquilo que é do pertencimento coletivo, horizontalizado, né, onde todos os indivíduos podem, né, chegar, se instalar e se apropriar daquilo que precisam. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim, não é? O capitalismo, sobretudo, o capitalismo tardio, né? Essa fase mais agressiva do sistema capitalista, ele distingue seres humanos, coloca e hierarquiza o ser humano segundo diferentes categorias, e essas categorizações elas são estabelecidas em função da capacidade de consumo, né, dos seres humanos, de apropriação de bens que desigualmente se distribui entre a população mundial, né? Então, onde que a gente chega, né, a partir desse preâmbulo? Justamente numa coisa que é muito central, muito nuclear a esse nosso breve debate de hoje, que é a categorização de seres humanos, a separação de seres humanos, né, em diferentes categorias, uma naturalização, uma regressão positivista, né, que beira, né, toda essa barbárie, necropolítica, xenofobia e até imperativos discursos fascistas se capilarizam e dialogam com isso que a gente fala hoje. Eles são engordados agora por senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né?
Uma pandemia é uma emergência, uma pandemia é uma precipitação da complexidade, né, de um tempo, né, de mudanças globais, de uma terra francamente em mudança e que abre, né, caminhos, encruzilhadas morais, encruzilhadas éticas, que faz essa discussão algo da maior importância nos dias atuais, né? Existe uma convergência terminológica muito interessante que é usada para explicar fenômenos inerentes a animais e fenômenos inerentes a seres humanos. Natalidade é um atributo de populações animais e de populações humanas. Mortalidade também. Taxas de mortalidade existem para animais, taxas de mortalidade existem para seres humanos. Migração é um outro termo, uma outra terminologia convergente, aplicável a animais e aplicável a humanos também. Animais e humanos migram, animais por condições naturais, por causas naturais, e seres humanos em função de questões sócio-históricas. A migração, ela faz parte da construção da civilização, da própria marcha da humanidade, não é? Mas as ciências biológicas, as ciências naturais, elas também utilizam um plantel conceitual, conceitos que não são, ou pelo menos que não deveriam ser, aplicados a grupos humanos, não é? Natalidade, mortalidade, migração, né? Animais exóticos, animais invasores. Então a migração induzida, forçada pelos seres humanos, introduzindo espécies exóticas, coloca espécies invasoras em ecossistemas que elas originalmente não existem e normalmente, na maior parte dos casos, não em todos, mas na maior parte, elas causam distúrbios ambientais, causam impactos, competem com os organismos nativos. Bom, isso indevidamente é trazido para o contexto dos grupos humanos, né, numa regressão positivista absurda, na qual começa-se a se falar de seres humanos invasores, os imigrantes, não é? Ou seja, aqueles que vêm de fora e vão competir com os grupos humanos locais por empregos, serviços, né? Atenções do Estado e assim por diante. Fala, galera! Beleza, tranquilo. Eu queria só dizer o seguinte, galera. Agora que o Bolsonaro ganhou, né? Graças a Deus, ele vai excluir os nordestinos do grupo. Ele já acabou de me mandar um WhatsApp pessoalmente. Ele falou que é o seguinte: agora é faca na caveira. A gente não vai mais suportar esse pessoal do Acre, esse pessoal de Roraima, esse pessoal do norte. Aí, o Pico sabe o que tá falando. Vou falar. Essa galera do Nordeste tem que parar de gastar o dinheiro que o Sudeste produz. Exatamente, a gente tá cansado de produzir. E essa mula, aí vai lá, vai mula, aí vai não sei o que, não tem água, aí vai não sei o que. Aí compra um jumento. Compra um jumento pega, não tem não sei o que. Então, a precipitação da xenofobia, ela começa por aí a partir, né, de uma transferência de categorias, de classificações que não são aplicáveis a humanos, que são originalmente aplicáveis a animais. Então você começa a ter um processo de categorização de grupos humanos, de diferenciação de grupos humanos segundo diferentes categorias, né? Tá? Então e aí é justamente nesse movimento que surge a ideia de um vírus chinês, né? O vírus é o invasor, né? E aí, nesse movimento, o chinês, aquele, né, onde supostamente o vírus surgiu e ejetou esse vírus para o mundo, que vive, né, uma situação parcialmente diaspórica, também passa a ser visto como um invasor. É claro que isso se aplica a qualquer ordem de imigração, né, qualquer ordem de movimento de transumância de grupos humanos, desse tipo
que eu estou falando. Então, a primeira coisa a se desmistificar é essa ideia, né, do vírus chinês, né? Então, primeiramente, ainda é muito controvertido a respeito do surgimento do vírus da Covid-19, né, que encerra essa precipitação pandêmica atual, não é? Então, a primeira coisa, né, a se colocar é que a civilização chinesa, né, é uma civilização que incorpora, né, dentro de um complexo dietético milenar o consumo de animais silvestres. Esse consumo ele é secular, ao que se sabe, ele foi intensificado, né, por fatores relacionados a surto de fome, né, sobretudo a partir de 1959, onde chegou até a ser incentivado pelo Estado. Ganhou o mercado, o capitalismo cooptou, aquilo vai para as feiras, para os mercados, para os restaurantes. Mas não é um complexo dietético que se encerra na China, não é? Então, a China ela importa, na verdade, carne do Laos, do Vietnã, do Camboja, da Índia, animais silvestres, produtos de caça, inclusive produtos de caça e contrabando ilegal que ocorre na África, em outro continente, e que se vale dessa prática, às vezes por questões de sobrevivência, por ser aquele continente que foi o continente mais espoliado na história mais recente da civilização humana, né, em função das práticas neocoloniais. Então não dá para a gente entender o welfare state da Bélgica sem olhar para a República Democrática do Congo, sem olhar para a Ruanda, né, porque essa exportação dos conflitos de classes ela é inerente ao sistema capitalista, né? Então, não dá para falar de um vírus chinês. Falar de um vírus chinês é uma questão, é uma postura fundamentalmente reacionária e de uma ignorância, né, assim, incomensurável, né, porque a construção desse complexo dietético ela não se encerra na China, nem sequer, né, ainda conseguimos provar, né, qual é a origem dessa precipitação pandêmica, e tampouco a China não é o único país do mundo, né, onde o consumo de animais silvestres é levado a efeito. No Brasil, consumimos, a grande parte da população brasileira consome animais silvestres a partir de caça ilegal, né? E aqui é proibido. Então, se a gente pensar que o Brasil ele comporta hoje a maior floresta tropical úmida do planeta, potencialmente reservatório de uma série de vírus, de micro-organismos desconhecidos da ciência, isso exige muita cautela no debate, no discurso, né? Porque o nosso trato, né, com a gestão do nosso patrimônio ambiental vai de mal a pior, não é? Então, quando essa pandemia, quando os desdobramentos da pandemia, eles adentram, né, nos espaços dos países, né, essa categorização de seres humanos, ela se replica. Ela é levada adiante através das estruturas internas daquele país. Não é? Aí que entra as práticas necropolíticas locais, né? Quando efetivamente a gestão, o poder público tem esse tipo de inclinação. A necropolítica ela tem no seu cerne também a diferenciação de humanos, a categorização de humanos de primeira e humanos de segunda, terceira, quarta categoria, né, aqui só hipoteticamente falando, mas na prática o que acontece? O Estado, categorizando grupos humanos, escolhe quem preferencialmente deve morrer. Essa é a essência da necropolítica, o conceito desenvolvido, volto a dizer, pelo filósofo camaronês Chilin Bembe. A necropolítica é o exercício do biopoder. Numa pandemia, em um país
que padece de desigualdade socioeconômica histórica, evidentemente que diferencia-se o risco, a probabilidade de grupos humanos que vão morrer em função da Covid-19. Evidentemente que é muito diferente as formas de se evitar as aglomerações, os contágios, né? É muito desigual, né? A possibilidade, né, de diferentes segmentos da sociedade brasileira em fazer os seus devidos isolamentos sociais, colocando extremos, né, no qual alguns segmentos da sociedade conseguem pedir a sua própria comida, né, todos os dias, e segmentos da sociedade que são obrigados, né, a se aglomerarem em função de precisarem usar o transporte público, né, no seu exercício cotidiano, do seu trabalho, né, de brasileiros e de brasileiras que vivem em aglomerados urbanos, nos grandes bolsões de pobreza das grandes metrópoles brasileiras, né, onde a densidade demográfica é altíssima, onde o número de habitantes por residência também tende a ser mais alto, né? Consequentemente, o isolamento social ele é utópico, forçosamente, né, utópico para uma série, né, de segmentos da nossa sociedade. Então, estamos, né, diferenciados, né, e isso é muito triste dizer, em quem preferencialmente deve viver, em quem preferencialmente deve morrer, né? Voltando aqui ao que o Karnak falou algumas semanas atrás, né? A próxima meta do capitalismo é banir 3, 4 bilhões de seres humanos, né, que não servem mais para essa fase do capitalismo tardio, não vão poder consumir, né, e sequer vão servir para o mercado de trabalho, né? Então, uma pandemia, a gente vê muito esses reflexos, né? O caminho escolhido nessa encruzilhada moral que as sociedades humanas foram desafiadas, né? Na soleira aí da segunda década do século XXI. Não é? Então, e a necropolítica, né, melhor dizendo, ela não se encerra, né, na pandemia, né, vale sublinhar um pouco mais. A necropolítica, ela está, né, por exemplo, né, no helicóptero, metralhando os morros, as favelas, né, tá? E ignorando que existe uma construção social do crime. Então, na justificativa de matar bandido, não se importam quantos cadáveres colaterais, né, estão ficando para trás nessa jornada, né, de terror e de morte que o Estado, muitas vezes, que o poder público, nas suas diferentes esferas, né, impõe essas espacialidades urbanas, por exemplo, né? Tá? Como se a probabilidade de uma pessoa que nasceu no Leblon, na Barra da Tijuca, fosse a mesma, né, em ser bandido do que alguém que nasceu numa favela, né? Alguém que nasceu, né, num bolsão de pobreza urbana. Ou seja, a construção social do crime, ela diferencia também os seres humanos, uma vez que determinados grupos em determinados locais, em função da sua condição de classe, da sua condição socioeconômica, né, vão passar a sua vida toda num limiar de escolha, porque eles sabem que por mais que eles se esforçarem a vida inteira, dificilmente eles vão sair daquela condição. E normalmente aqueles que saem é uma exceção, muitas vezes, né, até noticiada, e que só confirma a regra geral. Né? Então, historicamente, a gente constrói essa diferenciação de seres humanos, historicamente estamos construindo, né, tá, uma diferenciação de raias diferentes, né, de seres humanos, né, que alegoricamente falando, né, preferencialmente devem viver, daqueles que preferencialmente devem morrer. Não é? Então, por mais que isso atinja, né, uma fronteira metafórica, na prática, né, a divisão de classes, o corte de classes, né,
coloca, né, os grupos humanos em situações extremamente distintas, né? Na pandemia a gente observa isso de maneira muito veemente, mas não é efetivamente só em função, né, da pandemia, mas também em função de todo o espectro socioeconômico e histórico brasileiro. Isso é plenamente detectável no Brasil, né, em outros países também, né, e aí cabe muita discussão, cabe muito aprofundamento e cabe muito enfrentamento, né, cabe que se force, né, cada vez mais um refluxo, né, em função de uma possível, né, uma desejável minimização desse quadro humano que já transgrediu, a meu ver, a esfera da barbárie há muito tempo. A gente não pode se conformar com a justiça histórica, né, que a história vai colocar todo mundo no seu devido lugar. Para muita gente isso não faz diferença alguma, né? Tá? Muita gente, negacionistas, né, necropolíticos, fascistas, não dão a mínima para a história, porque a história deles é outra, né? Mas sempre tem ali, né, a fake news, a estrutura negacionista construída, né, para alimentar, para sustentar essa situação. E aí eu finalizo sugerindo que se toque então um som, acho, novo do School Noise e Fake News, né? Procurando aí valorizar as bandas regionais ali da nossa região metropolitana de Campinas. Um abraço a todo mundo aí, obrigado pela paciência.
o assunto é complexo. Eu entendo realmente quando você fala que vai estar agindo igual, mas é o conceito de ser intolerante com os intolerantes, né? À primeira vista, é uma ideia sedutora, beleza. Vamos todo mundo se tratar de igual para igual e pronto. Mas não é isso. O contexto histórico, você vê massas mais oprimidas, de pretos, índios, tudo mais, que você precisa de políticas compensatórias. Talvez chegue um dia que não precise, mas você precisa, porque as oportunidades não foram iguais. Então, tem coisas que elas seduzem a gente pela facilidade, mas o assunto é muito mais complexo. Então, fazendo um paralelo nisso, o direito de você dizer que quer matar uma pessoa, ele não pode existir. E assim, as informações estão aí. E é justamente por causa dessa extrema quantidade de informações é que existem as falsas informações, as acusações e tantas outras coisas que ajudam a propagar os ideais bolsonaristas, nazifascistas, né? Justamente porque há uma democratização até da informação. Então, infelizmente, isso é horrível, né? É a teoria de ser intolerante com intolerante. Tem vozes que não podem e não devem ser ouvidas. E aí, olá a todos, aqui é Cavino, professor, músico e maestro, e queria pedir a música Aos Fuzilados da CSN com Garotos Podres. Pois o futuro hão vos perdeis.
caso foi registrado por uma jornalista de uma rádio local canadense que disse que uma mulher teria se irritado com 5 jovens brasileiros que conversavam em português. No ônibus, dentro do ônibus. A canadense ameaçou até arrastar uma das jovens para fora pelos cabelos e, ao sair do veículo, deu ainda uma bolsada na direção da adolescente, identificada como Alessandra Ribeiro, de 17 anos. A gente está vendo as imagens agora. Esse caso está sendo investigado pela polícia de Vancouver como possível crime de xenofobia, que é o preconceito e a violência contra estrangeiros. A autora ainda não foi localizada pela polícia. Alessandra declarou à rádio canadense que a agressora acusou o grupo de desrespeito e sarcasmo porque falava português dentro do ônibus. A gente já mostrou um caso parecido na Inglaterra também. Na Inglaterra, de um rapaz e uma exatamente moça. isso. A senhora estava passeando com o cachorrinho, né? Exato. Era um casal. Era um casal e a um casal inglesa jovem, era uma mulher. Estava lá conversando em português. Exato. E uma senhora inglesa começou a falar que eles tinham que falar a língua deles. Voltar para o seu país. Voltar para o seu país. E agrediu. Aquele papo todo. Aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas diz a vítima, a gente não sabe o outro lado, porque o outro lado ainda não foi encontrado, que a agressão foi pelo simples fato de que as pessoas estavam falando em português. Mas você viu que isso de volte para o seu país é sempre a mesma frase, né? Eu recebo, como a gente várias vezes comenta que eu sou portuguesa e tal, quando as pessoas querem ser desrespeitosas, também mencionam isso, volte para o seu país, você veio aqui para roubar vaga, não sei o quê. A gente viu que o Trump, quando quis também ofender as congressistas, então volte para o seu país, é sempre uma coisa. Ele diz que não gostou daquilo, né? Foi um coro durante um discurso dele. Aí ele não chegou a falar isso no tweet? Não, ele disse que se sentiu mal. Foi um coro, verdade. Gostou, mas na hora em que o coro aconteceu, ele não se manifestou. Aliás, pelo contrário. Muito triste. Deixando a turma cantar. Triste mesmo. Tomara que não tenha sido isso, de repente. Ainda mais um cara Treta de amistoso com imigrante. Sempre foi tão pacífico e receptivo. Tomara que não tenha sido isso. E aí, pai? Saí da prova agora, foi bem de boa. O sistema da redação estava bem legal. E se eu te falar, você nem acredita. Um dos temas envolvia necropolítica. E a primeira vez e a última vez que eu ouvi isso foi no aula particular do pré, quando ele estava falando. Ele explicou exatamente sobre isso e caiu exatamente no tema da redação. Achei muito foda quando eu ouvi, quase tive um ataque lá. Falei, caramba, foi exatamente o mesmo tema. Relacionado com o Covid ainda, com todos os temas que estava falando naquele episódio, caiu no tema da redação.